Boa noite, Edilane. Boa noite a todos os que já estão presentes conosco. Estão me ouvindo bem? Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Jurema Andrade, boa noite. Obrigado pela presença. Arnaldo, boa noite, seja bem-vindo. Obrigado pela presença de vocês aqui esta noite. Quero agradecer não somente a presença de vocês, mas também quero agradecer o convite por estar aqui. Boa noite, Célia, seja muito bem-vinda. Estamos aqui aguardando uns minutinhos para ver se chega um pouco mais de pessoas, né? São 7:55 e a gente vai começar o nosso trabalho da noite lendo uma página de abertura. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que se fazem presente aqui na página da Sociedade Beneficente Espírita, agradecendo o convite da Edilane, essa oportunidade. E nós vamos fazer uma página de abertura do livro Sempre Alegre, de Lorival Lopes. A página aberta ao contrário, ao acaso, chama-se Sempre Otimista. Ser otimista. Quando és otimista, não necessitas de esforço para ser alegre. A alegria aparece naturalmente como o sumo da fruta que se espreme, posto que nela já se encontrava. Se habitualmente pensas que o mundo é amigo e que todas as pessoas têm o poder e o amor divinos, se admites tranquilamente que o teu futuro é muito bom, que a tua saúde resiste a todos os males e que nunca faltará o que fazer, esses pensamentos de satisfação fluem à tua face aos borbotões, espontaneamente. Cultiva, pois, o otimismo, o vigor dos pensamentos, a esperança e a fé profunda em Deus, que a alegria habitará em todo o seu ser. Com otimismo é fácil progredir e é fácil ser feliz. Muito bem. Essa foi a página de abertura, como foi falado, do livro Sempre Alegre, de Lorival Lopes. Vamos nos preparar agora para fazer a nossa prece. Aproveito para dar boa noite para Lorena. Seja bem-vinda, Lorena. Ótima noite para você e seus familiares. Queria solicitar a vocês, que se juntassem a nós nessa corrente de paz e de otimismo que se faz presente, onde a gente traz conosco aí as vibrações desta casa que já tem muitos anos de trabalho
e sabemos que a espiritualidade está conosco nesse momento. Vamos elevar nosso pensamento até o plano espiritual, pedir aos mentores desta casa que estejam conosco em mais este momento de reunião, em que os ensinamentos que possamos usufruir nesta reunião, que possamos dividir com os nossos amigos, com os nossos familiares. Queremos também pedir que as bênçãos dessa reunião penetrem em nosso lar, que traga paz, que traga alegria e otimismo, como foi dito na página que nós acabamos de ler. Que Jesus esteja conosco até o fim dessa reunião e que possamos, Senhor, sair dessa reunião com um pouquinho mais de conhecimento de que quando nós chegamos. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Estou vendo aqui, meu relógio já marca 8 horas, tá? E eu tenho visto aí que existe uma premissa aí para que a gente cumpra religiosamente os horários previstos. Então, eu não quero ser a pessoa que vai romper essa regra aí, tá bom? Mais uma vez, para aqueles que estão chegando, para aqueles que estão nos assistindo, eu quero desejar uma ótima noite. E hoje nós vamos trazer um tema, e até foi engraçado a primeira vez que eu falei desse tema, que é sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É um tema que é pouco explorado, dado ao volume de informações que ele tem. É uma obra à parte, onde a gente absorve alguns conhecimentos que nos preparam para entender a obra de fato. Então, a gente vai começar aqui o nosso trabalho da noite falando, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma obra que tem 28 capítulos, sendo que desses 28 capítulos, o último capítulo, o 28º, Kardec reservou para colocar nele uma coletânea de preces. Não que ele duvidasse do potencial de cada um em fazer as suas orações, mas como todo bom educador, ele queria dar um norte para que a gente pudesse estar se preparando para algumas situações que porventura ocorressem durante a nossa vida. Então, a gente vai ver ali que tem coletânea de preces para várias situações da nossa vida. Então, foi interessante, foi bastante oportuno de Kardec ter feito esse trabalho, porque muitos de nós temos dificuldades, às vezes, de externar nossos pensamentos em momentos difíceis, e quando a gente se lança ao desafio de aprender, a gente vai ler uma prece ali e a gente vai entender como deve ser o tom das nossas preces. Pois bem, o nosso tema central não é o capítulo 28º. É, como eu falei, essa introdução da obra. E se a gente vê que no Evangelho segundo o Espiritismo, ele não foi a primeira obra da codificação. Nós sabemos que nós tivemos 2 outras obras antes do Evangelho. A primeira, como todos nós sabemos, foi o Livro dos Espíritos, seguido também do Livro dos Médiuns. E quando Kardec recebeu do plano espiritual a incumbência de editar essa obra, a ideia do Evangelho segundo o Espiritismo era completar, juntamente com o Livro dos Espíritos e com o Livro dos Médiuns, o que a gente chama de tríplice aspecto da doutrina espírita, do Espiritismo, que seria o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso, o que nós podemos chamar do conteúdo moral da doutrina espírita. Bom, nós sabemos que essa obra ela foi editada em 1864 e ela não foi editada
em 1864 com o título de Evangelho segundo o Espiritismo. Ela, quando ela foi lançada, no primeiro momento, ela foi lançada com o título Imitação do Evangelho. E depois das edições subsequentes é que ela ganhou o título de Evangelho segundo o Espiritismo. O desafio de Kardec, todos nós sabemos que foi muito grande. E assim como o Livro dos Espíritos, nós sabemos que a primeira edição ele saiu com 510 perguntas, né? A segunda edição já saiu mais, as outras edições depois saíram mais completas, né? Boa noite, Marleide, seja muito bem-vinda. E esse livro chamou Imitação do Evangelho e depois dessas edições ele ganhou o título de Evangelho segundo o Espiritismo. Dentre as várias mensagens que Kardec recebeu ao longo da codificação, e uma coisa interessante que nós vamos ver mais à frente, né? Que Kardec ele não se prendeu a uma mensagem específica, o trabalho dele foi um trabalho investigativo, foi um trabalho onde ele pegou informações colhidas por vários médiuns em vários lugares, em vários países. Uma dessas mensagens, ela virou o prefácio dessa obra. E eu vou ler essa mensagem, porque ela não é uma mensagem grande não, parece que é 4 parágrafos. E seria interessante a gente refletir sobre essa mensagem que foi assinada pelo Espírito de Verdade. E lá no prefácio começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos, né? E aí, esse primeiro parágrafo já fala de uma coisa bastante comum no que levou Kardec a codificar a doutrina espírita. Foi na eclosão dos fenômenos mediúnicos que aconteceram naquela época, não somente na França, mas como em outros países, e que chamou a atenção de uma comunidade que levou até Kardec. E Kardec, como um bom trabalhador de Jesus, ele não largou essa batuta. Então, quando ele fala que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, né, que se espalham e se movimentam desde que dele recebeu o comando, parece que aquela, boa noite, Alain Pacheco, aquela ocasião onde houve aquelas várias manifestações, aquilo aconteceu de uma maneira proposital. Hoje, por exemplo, a gente já não vê tantos fenômenos mediúnicos acontecendo como aconteceu na época de Kardec, né? O segundo parágrafo diz lá: eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E a gente ainda está passando por esse momento, né? Em que as coisas devem ser restabelecidas e que tudo que está acontecendo ainda nos dias de hoje, seja no sentido da pandemia, seja no sentido político, seja em outro sentido que a gente possa imaginar, ela vem restabelecer e dissipar as trevas. E isso, de uma certa maneira, acaba confundindo quem? Os orgulhosos, né? E, de uma certa maneira, vem glorificar o justo, porque quando a gente fala de justo nessa situação, a gente fala de pessoas que entendem o momento que estamos passando e percebe nesse momento uma grande oportunidade de nós sairmos da condição em que nós chegamos aqui. A condição de pessoas que precisam fazer algo não somente pela nossa evolução. Boa noite, Lília. Mas pela evolução de todas as pessoas que circundam a nossa vida. Seguindo aqui, as grandes vozes do céu ressoam como um som de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem.
Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam num hino sagrado e se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Hoje conversando no estudo do Pastorino, eu ainda comentei quando a gente poderia imaginar que o SBE, né, a Sociedade Beneficente Espírita, entraria em nossas casas. E olha a Sociedade Beneficente Espírita aqui na nossa casa, no conforto da nossa casa. Então, essa é a forma em que as vozes do céu ressoam, né, em nossas vidas. Os coros dos anjos se unem e que vossas vozes se unam. Nós agora estamos tendo voz e a nossa voz chega no lar de quem só tem um espírito ou dois espíritos, e onde outros não são espíritas e estão se beneficiando igualmente dessa mesma oportunidade. Então vocês verem a atualidade dessa mensagem que foi colocada nesta obra em 1864. E para concluir o parágrafo, o prefácio aqui, diz lá: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de nós. Estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu, Senhor, Senhor, e podeis entrar no reino dos céus. Repetindo, homens e irmãos, a quem amamos, estamos juntos de vós. Imagina o Espírito de verdade falando isso para a gente no momento em que a gente está passando, né? É para a gente refletir e a gente entender que ninguém está passando essa situação para casa. Todos nós, em algum grau, vamos ser afetados segundo o nosso merecimento, segundo o nosso plano reencarnatório. Não tem nada fora do controle da espiritualidade. Deus continua agindo de forma justa e boa para com as nossas vidas. Então, ele conclui dizendo: fazendo as vontades do Pai que estás no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Sabemos que nossos degraus a percorrer é muito longo, mas é uma mensagem, no mínimo, de otimismo, como disse a página do Lorival Lopes, né, que foi a nossa página de abertura. Pois bem, depois dessa... E Kardec, ao receber essa mensagem, e ele quis colocá-la como prefácio, eu acho que quem já pega a obra e já começa lendo essa mensagem, já entende que essa obra não é uma obra qualquer. Boa noite, Sônia Vaiante. Pois bem, seguindo em frente, a gente vai ver que depois que a gente passa do prefácio, a gente tem lá a introdução, o objetivo dessa obra. E lá ele começa dizendo que os evangelhos do Novo Testamento, eles podem ser divididos em 5 partes. O ato da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram de dogma para as religiões e o ensino moral. E, em particular, esse último, o ensino moral, a gente percebe que ela é a base de toda e qualquer religião. Esse último, ele é inquestionável. Sabemos que toda religião que existe hoje no planeta, ela tem um fundamento moral. E a gente percebe também que quando se trata do lado de moral, nós estamos falando a mesma coisa. Quando a gente ouve uma parábola, seja qual delas for, ou uma bem-aventurança, seja qual delas for, em qualquer corrente religiosa, nós vamos estar sendo impactados pela mesma mensagem. Talvez a gente não tenha o mesmo impacto quando se fala da vida do Cristo, quando se fala dos milagres, quando se fala das profecias, quando se fala das palavras que serviram dos dogmas que as religiões se servem hoje. Mas o ensino moral, ele é irretocável, porque todos nós somos, de alguma forma, afetados por isso de uma forma comum. Tá? Bom, seguindo em frente, e foi o ensino moral, que é o ensino do Cristo, que serviu de base para Kardec
e que Kardec deu ênfase nessa obra. Muitos admiram a moral evangélica e cada um lhe proclama a sublimidade e a sua necessidade. Todos nós sabemos disso. Se a gente pegar uma obra hoje, nós vamos estar buscando um fundamento moral, por mais que seja uma história, por mais que seja uma, uma narrativa, todos nós vamos estar buscando um fundo moral. E como Kardec pensou nessa situação também, o Evangelho, se a gente for olhar do primeiro ao último capítulo, ele tem um fundamento moral. Né? É uma condição que Kardec coloca, né? Que as pessoas elas usam de muita confiança para falar sobre essa moral, mas elas não conhecem essa moral a fundo, porque algumas pessoas ouvem falar sobre essa moral, ouvem falar sobre essa fé, né? Mas e entende isso como uma máxima proverbial. E, na verdade, a gente entende que tem poucas pessoas que entendem a máxima e as morais do Cristo de maneira a vivenciá-la. Porque nós sabemos que quando a gente absorve um conhecimento e esse conhecimento ele não promove mudança na gente, significa que esse conhecimento ele só serviu para ocupar espaço. Quando a gente absorve um conhecimento e esse conhecimento, a gente consegue promover nesse conhecimento um crescimento para o nosso semelhante, para nós, aí sim, esse conhecimento moral, ele teve utilidade. Bom, e Kardec ainda cita no segmento da obra que existe uma grande razão para que as pessoas também tenham uma certa dificuldade para pegar um evangelho, o evangelho, por exemplo, a Bíblia, e entender isso, né? Porque ela apresenta, em alguns momentos, uma leitura ininteligível. As pessoas têm dificuldade para interpretar o que é ali escrito. Muitas das pessoas preferem ouvir de outras pessoas o que lhe é contado nos evangelhos, porque vão ter uma percepção melhor ouvindo do que simplesmente pegar e ler. Tem gente que vai pegar, vai ler e não vai entender. Não porque exista a ignorância das pessoas nisso aí. É que nós não vivemos numa cultura que estimule isso para a gente. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem que eles colocam na Bíblia, por exemplo, fazem com que a maioria leiam essas obras por desencargo de consciência, sem realmente compreendê-las. E com isso, os preceitos morais, eles acabam passando despercebidos. Se você dá um pedaço da Bíblia, pede para a pessoa ler, a pessoa vai ler e fala: o que você entendeu disso? A pessoa tem dificuldade para expressar esse conhecimento. Não porque ela esteja fazendo isso de uma má vontade, não. Ela acaba fazendo isso porque ela é um assunto que não é corriqueiro no dia a dia. A pessoa não tem contato com aquilo ali. E o que a gente não tem contato, a gente acaba, de uma certa maneira, não tendo palavras para explicar isso. A mesma coisa, por exemplo, no nosso dia a dia de trabalho. Se a gente convive num ambiente onde a gente aprende uma determinada atividade profissional e a gente exerce aquela atividade profissional, quando a gente vai conversar sobre profissões, a gente tem propriedade para falar das nossas profissões. A gente pode até ensinar outros colegas a exercer a profissão. E assim também é com a moral evangélica. Se a gente não pegar e não praticar, ela vai ser simplesmente uma obra que vai estar ocupando espaço nas nossas prateleiras. Bom, Kardec, o que ele fez com esses ensinos, né, dentro do Evangelho? Ele agrupou esses ensinos contidos no Evangelho por assunto. E após cada preceito que ele colocou uma instrução dos Espíritos relativa àquela narrativa. Então, se a gente pegar um capítulo que fala, por exemplo, alguma parábola, nós vamos ter o conteúdo evangélico, a moral evangélica ali e a fundamentação em que a espiritualidade nos traz esse assunto de uma maneira em que a gente possa absorver isso, né? E isso Kardec fez para que a gente pudesse ter um esclarecimento dessas mensagens à luz da própria doutrina espírita. Bom, isso é uma coisa que eu já falei no início, mas não custa repetir, né? Kardec teve muitas preocupações na codificação
da, da obra, né? A preocupação que ele tinha é de não ter um personalismo nisso. Então, Kardec, quando recebeu essas instruções, ele não foi simplesmente levado a pegar as primeiras informações, os primeiros textos que elucidavam sobre o tema A ou sobre o tema B. O que ele fez? Ele pegou aquelas informações colhidas em comunicações com diversos médiuns, em diversos locais, e ele pegou e reuniu ali uma coletânea de informações, e aquelas informações que refletiam a mesma opinião de diferentes médiuns, de diferentes locais, né? Na verdade, informações de espíritos passadas pelos médiuns de diferentes locais, e aí sim que ele tomava o devido cuidado de colocar essas informações para cumprir o papel de uma elucidação feita para a doutrina espírita, né? Bom, se o conteúdo dos evangelhos estava dividido em 5 partes, né, é para o ensino moral que toda a verdade se converge. Portanto, o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é valorizar os ensinamentos morais de Jesus. E a gente vai perceber isso logo no início, lá no primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, a gente vai ver que ele faz uma busca, né, lá nas condições em que a gente vê lá de Moisés, de Jesus, da doutrina espírita. Kardec teve muita preocupação de, de dar responsabilidade a quem lesse, porque quando se trata de Jesus, a gente não está falando de uma entidade espiritual qualquer, né? Kardec rapidamente percebeu a envergadura espiritual do Cristo e rapidamente percebeu também que era, né, ainda que ele estivesse encarnado, ele percebeu rapidamente que ele foi incumbido desse papel pelo próprio Cristo, né? E ele fala que os ensinamentos morais é o terreno onde todos os cultos podem se encontrar, por mais diferentes que sejam as crenças, né? E os espíritos, como eu falei, eles não se prenderam só a um médium. Eles se espalharam em diferentes locais, diferentes culturas, e nessa universalidade dos ensinos dos espíritos reside também a força do espiritismo, a causa de sua tão rápida propagação. Porque, como eu falei no início, os fenômenos que aconteceram naquela época, eles não aconteceram somente na França. Eles aconteceram em várias outras cidades, assim como aconteceram em vários outros países. E todos que, de alguma forma, começaram a ter contato com as obras de Kardec, começaram a encontrar respostas, ainda que sejam ainda duvidosas para eles, leigos sobre o assunto, para muitas das situações em que eles já estavam vivendo. E nessa universalidade que a gente acabou de citar, né, a opinião universal, né, que a gente vê que a doutrina espírita traz para a gente, que a doutrina espírita ela não quer se colocar como um juiz supremo. Ela quer dar subsídios para que a gente pense, para que a gente raciocine e para que a gente possa, de alguma forma, evoluir. Se a nós fosse dado tudo de mão beijada, certamente nós iríamos nos encontrar numa condição em que nós não teríamos mérito nenhum no nosso avanço, no nosso progresso, não é verdade? Uma coisa interessante, já passando para o item segundo dessa introdução, que fala sobre a autoridade da doutrina espírita, né? E aí, essa autoridade, como eu falei, ela se resume nessa universalidade. E a gente precisa entender que, quando se fala de doutrina espírita, a gente olha para as obras que a gente tem nas nossas estantes, a gente olha para as obras editadas e a gente vê de uma maneira hoje bem mais complexa o trabalho que Kardec teve, porque naquela época só tinha Kardec. Hoje nós temos a bênção de ter muitos grandes vultos no nosso movimento
que nos traz, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e alguns outros que se fizeram presentes, José Raul Teixeira, nos traz obras, né, em que a gente confia pela veracidade desses espíritos enquanto encarnados entre nós, né? Pois bem, seguindo para o item 3, falando sobre as notícias históricas, Kardec, ele, como estudioso, como um professor, ele foi muito cauteloso, porque ele não queria que no Evangelho segundo o Espiritismo acontecesse as mesmas coisas que acontecia quando uma pessoa pegava, por exemplo, uma Bíblia para ler. Hoje, se a gente pegar uma Bíblia para ler, com todo o respeito que a gente tem à obra, a gente olha a obra e ali tem um ensinamento, tem uma mensagem, tem um ensinamento descrito, mas ele carece de interpretação. E carecendo de interpretação, eu vou interpretar de uma forma, vocês vão interpretar de outra. E Kardec, ele quis calçar, né, esse conhecimento do Evangelho. Então ele traz nesse item 3 as notícias históricas, que fala sobre, né, quem eram os povos e os costumes daquela época, para que nós possamos compreender o significado de algumas palavras, os atos da sociedade judia de então. Então ele cautelosamente, ele nos explica ali alguns nomes que iriam nas parábolas, nos textos que a gente fosse ler. Então ele começa falando lá dos samaritanos, dizendo que os samaritanos eram povos descendentes de Israel, né? Esse povo descendente de Israel, ele formava uma das 10 tribos que essas tribos se separaram, né? Então ele diz lá, depois dos cimas das 10 tribos, Samaria se tornou a capital do reino descendente de Israel, destruída e reconstituída por várias vezes. E ela foi sobre os romanos a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito o Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. E a gente vê várias citações falando sobre a Samaria, né? E uma delas bem elucidativa, que é a parábola do bom samaritano, e reza a história que o povo da Samaria, eles se consideravam mais do que os outros. Então, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, para nós, ele era o bom samaritano, mas para os discípulos que estavam ouvindo a parábola, eles ficaram intrigados, porque era como que se Jesus estivesse dizendo que uma pessoa orgulhosa, vaidosa, cheia de defeitos, pudesse parar e socorrer uma pessoa. E uma coisa interessante, que o que aconteceu antes dessa parábola, né, o motivo pelo qual Jesus conta essa parábola, foi que Jesus, nas vésperas do domingo de Ramos, ele pediu aos discípulos para ir até a Samaria, para arrumar local para eles pararem lá, porque eles estavam indo para Jerusalém, e quando eles tinham várias opções de caminho, uma delas seria pela Samaria, que seria um caminho até chegar a Samaria muito ruim, muito pedregoso. E quando eles chegaram na Samaria, os discípulos chegaram lá, ninguém quis dar guarida para Jesus, ninguém quis receber Jesus. E os discípulos voltaram e falaram: Jesus, infelizmente nós não vamos poder ir para Samaria. Nós vamos ter que retornar e ir por outro caminho. E Jesus falou para ele: não, nós vamos para Samaria, mas Senhor, nós não vamos ter lugar onde ficar. E Jesus falou assim: nós vamos ficar na rua, nós vamos montar acampamento na rua.
E os discípulos meio contraditos foram. E chegando lá, muitos daqueles que naquele primeiro momento se afastaram de Jesus se aproximaram dele, querendo ouvir as suas histórias, querendo ouvir seus ensinamentos. E foi onde um dos doutores da lei lá perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. E foi então que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Para os discípulos, foi uma surpresa quando Jesus faz a citação do bom samaritano, porque como é que poderia ser bom samaritano se não quis nem receber o Cristo, né? E nessa passagem, né, Jesus deixa uma lição muito bacana, que é a lição não só de nós socorrermos um irmão, mas a lição de que a gente, às vezes, é rotulado como uma pessoa dura, como uma pessoa fria, mas que talvez no momento em que a gente for testado, a gente pode, de alguma forma, estar mostrando que a gente tem muito mais do que as pessoas imaginam. Então, essa passagem é uma passagem muito bacana e a gente pode, como eu falei, interpretá-la com mais cautela, com mais propriedade em outro momento. Mas eu só quis elucidar porque às vezes a gente vai pensar que, não sei por que tem esses temas ali, né? O segundo nome que a gente vê na lista lá é os nazarenos. Nazarenos eram nomes dados aos judeus que faziam votos de conservar-se em pureza perfeita. Hoje em dia, as pessoas que fazem voto de castidade, as pessoas que hoje querem levar uma vida mais voltada para o lado da caridade, do celibato e de outras iniciativas voltadas para o bem, talvez nessa época seriam chamados de nazarenos, né? Temos também os publicanos, que eram os responsáveis pela cobrança dos impostos para a Roma antiga. E a gente tem entre os discípulos um publicano. Vocês devem saber, né, que Mateus ele era um cobrador de impostos. Antes, é claro, de virar um dos discípulos de Cristo. Nós vimos também os fariseus. Kardec faz a citação dos fariseus também, que é uma seita mais antiga entre os judeus e que tinham na religião um meio de subir na vida. Eram pessoas que queriam postular altos cargos e a conversão deles se baseava nisso, em se ajudarem mutuamente. O grupinho deles, a gente percebia que era difícil de se desfazer. Nós tínhamos os escribas, né, seguindo ali os escribas, e que eram os doutores da lei, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Então, toda vez que a gente vê uma citação, por exemplo, chegou um doutor da lei para Jesus, a gente está falando de um escriba. Tá? Nós temos ali as palavras, por exemplo, também, sinagoga, né? A sinagoga era edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazerem as suas preces públicas, né? Tinha os saduceus, que era uma seita judia, que acreditava em Deus, mas não na imortalidade da alma, e que tudo fazia para a satisfação de seus interesses materiais. Era uma seita em que se a gente pudesse fazer uma elucidação, era uma seita onde que as pessoas elas não tinham tanto preceitos morais. O preceito deles era muito mais materiais. Tínhamos os essênios, que era uma seita judia, que os distinguia pelos costumes e virtudes corretas, amando a Deus e ao próximo. Eram pessoas assim bastante respeitadas. Eu vou até pedir desculpa a vocês, tá? Eu não tô correndo com o assunto, mas essa introdução ela é bem grande. Então, a gente tendo uma hora, a gente tem que acelerar um pouquinho. Então, quando eu falo assim, resumidamente, de alguns itens, vocês me perdoem. Eu cito mais de maneira
a gente não perder a oportunidade de estar falando sobre isso. Bom, entrar agora numa parte bastante interessante, que seria a parte 4 da introdução, que fala sobre precursores da ideia cristã e do espiritismo, que foi quem? Sócrates e Platão. Muitos de nós, talvez, se não lêssemos o Evangelho, talvez não tivéssemos lido, por exemplo, essa introdução, teríamos dificuldade de entender onde que Sócrates e Platão entraria dentro do conhecimento que nós temos, por exemplo, de Jesus, e muito menos do conhecimento que a gente tem da doutrina espírita. E Kardec, com a sua iniciativa de fazer com que a verdade pudesse ser mostrada, que acontecia desde antigamente, Kardec, juntamente com os amigos da espiritualidade, foi buscar informações históricas para fundamentar isso. E Kardec resume de forma magistral as doutrinas de Sócrates e Platão, descrevendo seus estudos sobre a imortalidade da alma e mostrando que estes foram espíritos amando do Cristo para lançar as bases das ideias que iriam germinar no futuro. Ou seja, todos nós sabemos que o Cristo é o governador espiritual do nosso planeta, que ele trabalha na nossa esfera espiritual da Terra desde a sua formação. Ele foi um dos construtores desse lar que nos abriga, né? Então, ao longo da história, Jesus mandou enviados para que pudesse pavimentar a caminhada dele. A gente começa a ler essas informações e a gente pensa, meu Deus, informações tão antigas, ditas por pessoas de tanto tempo atrás e informações tão atuais. A primeira que Kardec coloca ali, e eu não vou citar todas porque provavelmente o tempo não vai dar, ela fala o seguinte, que o homem é uma alma encarnada. Alguns de nós que estamos aqui duvidam disso? Olha o poder que tinha de informação que tinha Sócrates e Platão naquela época, né? Outro preceito que é: a alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigens como se estivesse ébria, pois se liga a coisas que por sua natureza são sujeitas à mudança. Então, ele fala que a alma extraviada é a alma apegada aos bens materiais, né? As pessoas, quando se apegam aos bens materiais, elas ficam ébrias, né? Elas têm vertigem, é como se elas fossem muito possessivas com relação aos seus bens materiais. E elas se ligam a isso pela sua natureza. O que seria essa natureza? Seria ainda uma natureza inferior, uma natureza em que a trouxessem apegadas ainda às coisas materiais. Depois ele faz uma outra citação que é sobre que enquanto tenhamos nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade. E a gente aqui encarnado, a gente tem um véu sobre nós, né? Nós temos a bênção que nos foi dada por Deus do esquecimento. E a gente estamos mergulhados numa corrupção, mas é a corrupção que a gente traz ao longo das nossas existências, né? E a gente, enquanto estiver aqui, a gente não possui aquilo que é o nosso objeto de desejo, que é a verdade. Se a gente talvez tivesse essa verdade enquanto estivesse sobre nós, certamente, talvez essa nossa conversa não seria uma conversa muito fácil. Por quê? Vai que vocês tivessem a liberdade de saber que eu, na minha última existência, cometi vários crimes
quem estaria aqui disposto a estar me ouvindo? Então, graças a essa maravilhosa alternativa encontrada por Deus do esquecimento, essa bênção do esquecimento, nós ainda não temos de posse todas as verdades, mas a nós é dado, né, lampejos dessa verdade. Não é nos dado dia a dia a oportunidade de melhorarmos e evoluirmos, para que quando a gente despertar nessa verdade, a gente enxergar que essa corrupção que existe em nós já não é tão corrupção quanto foi quando nós nos lançamos nessa existência, né? Uma outra coisa que ele fala, né, um dos dogmas da doutrina de Sócrates e Platão, que diz que a alma impura, nesse estado, está entorpecida e é arrebatada de novo para o mundo visível pelo horror daquilo que é imaterial. Ou seja, nós, como espíritos impuros ainda, nós temos que voltar ao plano material. Ou seja, nós temos, ele cita lá, a alma entorpecida é arrebatada de novo para o mundo visível pelo horror daquilo que é invisível e imaterial. Ou seja, nós temos que voltar. E volto a falar, mais uma vez nós temos a bênção do esquecimento, porque se a gente não tivesse a bênção do esquecimento, certamente a nossa vida seria um grande horror, né? Imagine a nossa ansiedade, a nossa angústia na preparação do nosso plano reencarnatório, sabendo que nós vamos estar de frente de várias pessoas onde nós fomos algozes ou nós fomos pessoas vítimas dessas outras pessoas, né? Então é realmente um momento de terror. Ontem o André, no Pastorino, estava falando sobre o medo, né? E esse medo, ele tem essa origem em algo que a gente desconhece. E certamente muitas das coisas que a gente vive que nos traz medo é um medo inconsciente. Um medo que a gente não sabe de que é, mas o nosso subconsciente ele sabe explicar isso aí. Bom, após a morte, o gênio que nos habitava, que havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar para um julgamento. Depois disso, somos reconduzidos a esta vida. Ou seja, quando ele fala isso, após a morte, o gênio que nos habitava, ou seja, o nosso espírito, né? Ele nos leva para um lugar de julgamento. E o lugar de julgamento que ele fala, né, é o julgamento da nossa própria consciência. O outro dogma que ele fala, né? Ele fala lá que a maior desgraça que pode acontecer a um homem é ir para um outro mundo com a alma carregada de culpas. O que nós estamos buscando aqui, né? Nós não estamos buscando aqui redimir as nossas culpas, mas nós estamos buscando aqui o conhecimento necessário para que o dia de amanhã seja melhor do que o de hoje, para que amanhã a gente possa fazer pessoas mais felizes do que nós fizemos hoje. É a oportunidade que Deus nos dá sempre, todos os dias. E ele fala lá também sobre que não se deve retribuir a injustiça com a injustiça, em fazer o mal a ninguém. Jesus já falava isso pra gente, e ele já falava isso bem antes, né? A gente deve fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fizesse conosco. E se a gente pegar alguns desses ensinamentos de Sócrates e Platão, né, são ensinamentos morais que cabem em algumas outras religiões. Eu não digo os que falam da existência da alma após a morte, da reencarnação, mas alguns deles cabem dentro de algumas filosofias religiosas que a gente encontra por aí. Esse, por exemplo, não se deve retribuir a injustiça com a injustiça, ele está ligado àquela passagem do Cristo, né? Quando alguém te bater na face direita, ofereça a esquerda, né? Fazer aos outros aquilo que você gostaria que os outros vos fizessem, né? Então, perdoe para que você seja perdoado, né? O outro item que ele fala para a gente, né, da doutrina de Sócrates e Platão, é que a virtude não se pode ensinar,
ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Olha, isso é uma coisa muito interessante. A virtude não se pode ensinar, né? A gente não tem como ensinar as pessoas a serem boas. Infelizmente, a gente não pode falar assim, ó, eu quero que tu seja bom, vou te mostrar como é que tu faz para ser bom. A gente não pode abrir a cabeça das pessoas e colocar na cabeça das pessoas conhecimentos em que a gente, por exemplo, com anos de doutrina espírita já temos. Mas a gente pode, através dos exemplos que a gente já tem de vivência, mostrar que nós estamos lutando para nos melhorar, né? E a gente precisa ter a consciência de que nós não estamos, talvez, com o mesmo grau de conhecimento das pessoas que convivem conosco. Às vezes a gente tem até menos conhecimento, tá, gente? Mas a gente tem que ter a sabedoria para observar e aprender essas oportunidades. Porque se a gente não fizer isso, e até às vezes a gente pede em nossas orações, me dê paciência, me dê coragem. E toda vez que a gente tem a chance de exercitar isso, a gente fale, né? Então, se a gente vai pedir a Deus, Senhor, me dê paciência, Deus vai dar a gente questões que possam testar essa paciência. Se a gente quer pedir coragem, nós vamos ter questões que nós vamos ter que demonstrar se realmente nós somos corajosos, não é verdade? Ele fala também que a sabedoria não é crer naquilo que tu não sabes, né? Não há sabedoria você crer naquilo que você não sabe. É como Kardec citou ali com relação à nossa leitura dos evangelhos. Toda vez que a gente lê, né, a gente só gosta, a gente não está tendo benefício algum naquilo ali, né? A sabedoria é a gente crer naquilo que a gente já vive. Por que tu acredita nisso? Porque eu já vivo isso. A gente não pode querer mostrar algo para as pessoas em que a gente não vive. Olha, comer carne não é bom. E a gente está lá num churrasco. Eu vi um post, foi essa semana, acho que foi as crianças aqui em casa que me mostraram, que tinha um cachorro com um balãozinho em cima, com uma cara de assustado, dizendo, ele diz que gosta dos animais, mas tinha um porco na mesa dele. Então, é mais ou menos nessa linha, né? A gente tem que fazer com que o nosso conhecimento ele se revele através dos nossos atos, através da forma com que a gente se comunica, com que a gente conversa com as pessoas. Aí sim nós estamos dando demonstração de que a gente crê em algo que a gente sabe que existe. Quando a gente quer crer em algo que não existe, a gente só é mais um que está ali fazendo peso. Muito bem. A gente já está se aproximando do fim e se a gente tivesse que fazer um resumo dessa introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai perceber que Kardec tenta trazer para a gente a ideia de que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é um código de moral, porque ele vai explicar as passagens obscuras do Evangelho e ele vai aplicar os ensinos dessas passagens, né, em todas as posições da vida. E a bondade de Kardec foi além, né? Como eu citei, lá no capítulo 28º, independente de qual for a situação, se a gente não tiver tendo capacidade para raciocinar numa oração naquele momento, né, a gente tem duas alternativas. A primeira é a gente ler as preces que tem ali. Estou passando por um momento de angústia. Lê ali que vai ter uma prece relacionada no momento de aflição. Desencarnou um ente querido. Vai ali que tem uma prece para isso. Ou a segunda opção, fazer igual o nosso irmão São Benedito, em que ele era uma pessoa tão bondosa e tão humilde, que ele não se achava tão capaz de falar com Deus. E ele simplesmente, na oração dele, dizia, Senhor, Bené está aqui. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade que me foi dada, tá? De estar aqui nessa casa.
expondo um tema que para mim vai muito além disso que eu falei. Eu falei de uma maneira bastante resumida. Eu quero pedir desculpa se eu falhei pela falta de alguma informação, mas eu estou muito feliz de estar podendo rever esses conhecimentos e aprender que, a exemplo de Sócrates e Platão, cada vez que eu leio uma obra como essa, um texto como esse, eu vejo que eu ainda não sei nada. Tá? Então a gente vai fazer agora a nossa prece de encerramento. Eu quero mais uma vez aqui agradecer a Edilane, a toda a direção da casa da Sociedade Beneficente Espírita. Quero agradecer a todos que estavam aqui presentes, né? Obrigado, Célia. Quero agradecer a paciência de terem ficado aqui me ouvindo. Eu queria terminar pedindo para que a gente formasse uma corrente positiva, de vibração, de bom ânimo, porque certamente o movimento espírita ele carece de iniciativas como essa que a gente está passando hoje, em que as pessoas tomem a frente para fazer determinadas coisas acontecerem. E eu vi hoje, por exemplo, a preocupação da Edilane para que essa reunião acontecesse. Quero agradecer também aí o Renan que ficou de prontidão para se caso alguma coisa não tivesse ok para acontecer. Quero agradecer a espiritualidade que esteve com a gente. E eu queria convidar vocês para a oração. Vamos mentalizar aí nos nossos lares. Se a gente estiver passando por algum momento de dificuldade, se a gente estiver com receios, com medos, que a espiritualidade esteja conosco. Vamos orar. Senhor Jesus, querido amigo, querido mestre, neste momento, Senhor, reunido em oração, queremos formar uma corrente de paz, de harmonia, que nós possamos, Senhor, com essa corrente chegar ao lar de cada um desses nossos irmãos que está aqui conosco, que o Senhor possa abençoar a comunidade que circunda a Sociedade Beneficente Espírita, abençoando a cada um daqueles moradores, que o Senhor possa abençoar também aos enfermos neste momento tão delicado em que passa a nossa humanidade, que eles possam receber de Ti, Senhor, cada um segundo o seu merecimento, os benefícios que estamos oferecendo dessas vibrações nessa oração. Que, Senhor, possa estar conosco nesta noite e no decorrer desta semana, nosso final de semana, e que na próxima semana nós possamos estar aqui comparecendo, mostrando que a gente tem algo também a contribuir e estarmos mostrando que nós estamos juntos nessa caminhada. Muito obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus abençoe o lar de vocês, que Jesus traga muita paz para vocês, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Obrigado, Edilene.